Então, é isso. A gente já viu o GNV, que é aquela camada de gás que fica superior à camada de óleo, e a gente já viu o GLP, não é isso? Que é o gás de efeito de petróleo, e sim, é a primeira fase dessa extração de petróleo, ok? A segunda fase, né, é a nafta. O que é a nafta? A nafta ela é composta basicamente de compostos aromáticos. Né? Se vocês lembrarem dos compostos aromáticos que a gente começou estudando, a gente ainda vai falar muito sobre eles. A presença do benzeno, tá vendo? As ligações alternadas, duplas, simples, duplas, simples, duplas, e assim por diante. A gente tem aqui alguns derivados, né, alguns aromáticos, alguns anéis aromáticos formando diversos compostos. A gente tem o benzeno, a gente tem o xileno, a gente tem o tolueno, e a gente tem alguns outros compostos que não são aromáticos, mas que estão presentes nessa fase nafta, né? A nafta, ela é basicamente composta utilizada, na verdade, como solvente. Então, solvente para tinta, solvente para material de indústria, né? Indústria química, produção de plástico, tudo isso a nafta ela é encontrada. Um exemplo de nafta que acho que vocês mais conhecem, né, é o naftaleno, que é componente da naftalina, aquelas bolinhas que deixam aquele cheiro agradável para alguns, para outros nem tanto, né? E evita mofo, né? Essas bolinhas elas passam por um processo de sublimação, ou seja, passam do estado sólido para o estado de vapor e vão sumindo conforme o tempo vai passando, e esse vapor ele vai impregnando nessas roupas, evitando o mofo. Né? Tem uma coisa bem interessante que é em relação à nomenclatura. Essa nomenclatura que vocês estão vendo aqui, exceto a do eteno e a do benzeno que a gente já está acostumado, mas essas nomenclaturas elas são usuais. A gente tem aqui, por exemplo, o xileno. Se você olhar para o xileno, na verdade ele é um dimetilbenzeno, se a gente fosse olhar a nomenclatura IUPAC, né? O tolueno, metilbenzeno. Inclusive, a gente já deu esse nome em algumas das nossas atividades. Só que na indústria eles acabam tendo nomes usuais. Né? E a gente vai ver que, por exemplo, em relação ao xileno, ele pode aparecer como 3 compostos diferentes. O ortoxileno, o metaxileno e o paraxileno. Todos eles, a gente está falando de nafta ainda, tá certo? Então, qual é a diferença de orto, meta e paraxileno? É somente a posição dos grupos metil. Então, se eu olhar esse metil aqui, eu tenho no carbono seguinte outro grupo metil. Então, eu tenho o ortoxileno ou o orto-dimetilbenzeno, né? O meta, a gente vai ter um intervalo. É um metil, dá um espaço. O terceiro carbono é que vai aparecer o outro metil, o metaxileno. E o para mostra esses grupos metil em carbonos opostos. Eu tenho aqui, ó, um no lado e outro no outro, né? O intervalo, deixando um oposto ao outro. Como é que o pessoal, geralmente de cursinho, usa umas técnicas para memorizar essa questão do orto, meta e para? Eles dizem o seguinte: para a gente pensar no corpo da gente, qual é o que fica mais perto, ou logo em cima, logo pertinho? Orelha. Orelha, ó, orto. Mão, meta, pé, para. Né? Tem gente que gosta de fazer essa analogia. Mas o orto quando os grupos estão próximos, no carbono um seguido do outro. Meta, quando a gente tem um intervalo de um carbono, é um intermediário. E para, os extremos. Beleza? Depois a gente vai trabalhar mais com isso quando a gente for trabalhar reações orgânicas. Então, chegamos no na terceira fração, que é a gasolina. A gasolina, na verdade, ela é um misto de compostos de hidrocarbonetos formados principalmente por octano e heptano. Esse octano ele ainda pode aparecer, esse composto de 8 carbonos pode aparecer como o isooctano. Né? E essa gasolina, que está aqui o isooctano, essa gasolina, como eu disse, ela é um composto formado por hidrocarbonetos de 7 e 8 carbonos, né? Principalmente essas quantidades. E o que é que essa gasolina ela
Tem alguém com o microfone ligado? Eu não sei se tu chegou a ver que saiu esse edital, acho que há 2 dias atrás, mas, assim, tem condição de tu fazer, pelo menos para testar os conhecimentos. Não Eu paga bem, acho que tem como alguém com o deveria, microfone mas ligado. já é um treinamento, né? E também deve estar ocupada com... Tá, resolvi. Como eu estava falando, a gasolina, ela um composto com a presença de carbono, de 7 e 8 carbonos. 7 e 8 carbonos como heptano e octano. E a gasolina, ela pode aparecer como gasolina comum e aditivada. Eu acho que vocês já ouviram falar nisso. Professor, e qual a diferença da gasolina comum da gasolina aditivada? A gasolina aditivada ela é melhor? Por que ela é melhor? Na verdade, a gasolina aditivada, ela só... A grande diferença é que ela apresenta algumas substâncias detergentes. O que são substâncias detergentes? Substâncias que têm a função de limpar, né? Limpar o bico do motor. Então, como é que funciona? A gasolina aditivada, ela tem essa vantagem. Depois de queimar, enquanto ela queima, ela também limpa, né? E a gasolina comum, não. Principalmente, essa é a diferença. Professor, então eu devo usar, é melhor usar gasolina aditivada ou usar só gasolina comum? Funciona da seguinte maneira: se você tem um carro, uma moto, e você abastecer somente com gasolina aditivada, que é mais cara, a gente sabe disso, né? Vai acontecer de que seu veículo ele vai se acostumar com aquele tipo de gasolina, porque é a gasolina que vai queimar e vai limpar. Se quando você não puder usar aditivada e você colocar a gasolina comum, aí o processo mecânico do seu veículo ele vai sentir falta da limpeza detergente. Então, possa ser que você tenha problemas futuros. Professor, então quer dizer que gasolina aditivada não é bom? É bom da seguinte forma. Eu sempre, quando o pessoal me pergunta, eu sempre digo o seguinte: você pode fazer mesclar. Você pode usar gasolina comum sem problema nenhum, sem dor de cabeça, né? E o que é que vai acontecer? Uma vez ou outra, você usar uma gasolina aditivada pode ajudar na limpeza, né, do processo de queima do combustível. Então, usar uma vez ou outra é a razão. Professor, e a gasolina aditivada é aquela que é verdinha, vermelha, amarela? O que é isso? Por que gasolinas têm diferentes cores? Bem, as cores elas não têm nada a ver com essa questão da aditivada ou da comum. As cores, ela na verdade é uma marca registrada para cada fabricante. Então, por exemplo, a Petrobras, a gasolina da Petrobras no mercado ela tem um corante, sei lá, verde. A Shell tem o vermelho, que é só para diferenciar de onde vem esse combustível. Na verdade, só são corantes para identificar a fabricação, tá certo? Agora, um índice que pode fazer com que a gasolina aditivada seja melhor ou mais eficiente para o seu veículo e render mais, professor, eu já usei e rendeu mais na minha moto, no meu carro, né? Ou no carro de um conhecido. Por quê? Porque, na verdade, o que define o grau como é que eu posso dizer, de qualidade da gasolina é o que a gente chama de índice de octanagem. Vocês estão vendo aqui embaixo. O que é esse índice de octanagem? É uma escala que ele me permite olhar a qualidade da gasolina. Quanto maior o índice de octanagem, melhor a minha gasolina. O que isso quer dizer? Aí, o índice de octanagem se refere ao heptano, que é essa molécula orgânica aqui, esse hidrocarboneto aqui. Se você olhar o octano e o heptano, a gente tem aqui cadeias simples. Nenhuma dessas duas tem ramificação, só tem a cadeia principal. O isooctano, por sua vez, a gente tem a cadeia principal e as ramificações. E essas ramificações fazem com que a queima desse composto ela demore mais, né? Para queimar, ele demore mais. Então, como essa queima ela demora mais, consequentemente, eu vou ter uma gasolina que vai render mais. Então, quanto maior o índice de isooctano na gasolina, maior o meu índice de octanagem, então melhor vai ser a minha gasolina. E muitas vezes esse índice de octanagem está maior na gasolina aditivada. É uma jogada do mercado para você utilizar a gasolina mais cara. Beleza? A próxima fase é o querosene. O querosene ele está no intervalo, né, de carbonos que vai de C12 a C18. A gasolina, como eu disse para vocês, ela vai de C5 até C18, mas com o processo de purificação e produção, a gente chega ali naqueles compostos de 7 e 8.
né? O querosene, por sua vez, é de carbono 12 até 18 carbonos. Então, a gente tem cadeias carbônicas com 12 até 18 carbonos, e esse querosene ele pode ser utilizado, foi muito utilizado principalmente no início da, da utilização de postes em ruas, antes do surgimento da energia elétrica, né? Muitos lampiões ou luminárias eram abastecidas com querosene, tá certo? E dentro desse querosene também tem o querosene de aviação, que é um processo um pouco diferente, que a gente vai entrar, falar um pouquinho sobre querosene de aviação nas nossas próximas aulas, porque a gente vai estudar outras funções orgânicas e aí a gente vai ver também alguns combustíveis e biocombustíveis, tá certo? O diesel, né? Que o diesel tem aí uma quantidade de carbonos na faixa do querosene também. O diesel, os tipos de diesel, eles foram mudando conforme algumas regulamentações ambientais e também de acordo com alguns processos melhorados. Vocês já devem ter ouvido falar em diesel S500, S50, S10. Professor, qual é a diferença de um diesel para o outro? É porque no diesel a gente não só tem hidrocarbonetos, a gente também tem a presença de compostos orgânicos com enxofre, né? E esse S, ele justamente está se referindo ao enxofre. Se vocês lembrarem na tabela periódica, é representado pela letra S. Isso quer dizer que, conforme esse número cai, né, isso aqui é um número de concentração, em partes por milhão ou por bilhão, e esse composto de enxofre, ele, conforme vai diminuindo esse número, menor é a quantidade desse enxofre presente no diesel. E isso é bom para quê, professor? Para o desempenho do combustível, sim. Para o desempenho do motor também, mas principalmente para em relação a questões ambientais. O enxofre, né, quando ele é queimado, ele se transforma em compostos extremamente poluentes, né? E nocivos para a natureza. Então, essa quantidade de enxofre, ela está justamente relacionada a um maior índice de poluição por esses gases que são tóxicos. Por fim, vem os lubrificantes e o resíduo. O lubrificante, a gente está acostumado a ver óleo lubrificante para motor, né? Qualquer processo mecânico dentro da indústria, dentro do nosso próprio veículo, todo fluido que lubrifica o processo mecânico, né? Dentro de uma máquina na indústria, ou dentro de um carro, de uma moto, né? Conta com esses óleos lubrificantes. Assim como uma máquina de costura, por exemplo, ela tem ali seu olhinho, né? Para lubrificar aquelas peças, aquele processo de costura. O resíduo ele é muito utilizado, na verdade, ele é mais utilizado para pavimentação de ruas, estradas e rodovias. Tá certo? Tá já acabando, viu, minha gente? Então, muito se fala, quando eu disse lá no início, que quando a gente fala de petróleo, vem logo na cabeça da gente um monte de coisa, né? Até corrupção. E, erroneamente, claro, que a Petrobras passou ali por escândalos tremendos, né, de corrupção dentro da sua produção, mas erroneamente a gente acha que a Petrobras é uma empresa que está ou falida ou que roubaram demais e a Petrobras não se sustenta e que a gente tem que dar um jeito porque acabaram com a Petrobras. Na verdade, isso não existe, né? A nossa empresa Petrobras, apesar de todos os escândalos de corrupção, é uma empresa que cresce muito no mundo e a produção só aumenta, né? A Petrobras é um dos bens mais preciosos que o povo brasileiro tem. Aqui a gente tem a produção, né, de barris ao longo dos anos. Claro, esse gráfico só vai até 2014, porque foi o que eu encontrei no site da Petrobras. Então, olha a quantidade de, 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 de óleo produzido pela Petrobras, como cresceu entre 2009 até 2014. Se você olhar a produção diária no pré-sal, que a gente vai falar sobre ele no próximo slide, né, em 2010, a gente produzia 42 mil barris de petróleo. Né? Em 2015, a gente conseguiu produzir aí, 672 mil barris de petróleo somente no pré-sal.
né? Então, a Petrobras ela é uma empresa que tem uma autonomia muito grande, é uma empresa que produz consideravelmente bem, e o pré-sal está relacionado a uma descoberta brasileira, uma descoberta da Petrobras. O pré-sal ele é uma faixa, né, de sal que está sob uma camada de óleo. O que é que isso significa? O que foi que aconteceu, professor? Na verdade, os pesquisadores da Petrobras, né, eles iniciaram em 2012 a produção de petróleo nessa área do pré-sal, né? Então, são áreas que tecnicamente eram de difícil acesso e que muita gente não conseguia tecnologia para acessar, que era o óleo que estava, né, sobre uma camada de sal, e a Petrobras conseguiu desenvolver uma tecnologia puramente brasileira, né? A gente pode ter orgulho disso. E o pré-sal ele começou a ser explorado pela Petrobras de uma forma muito tranquila através desse desenvolvimento tecnológico, e aumentou assim exorbitantemente o número de produção de petróleo no Brasil. E o que aconteceu é que, como era uma descoberta brasileira, a tecnologia era toda brasileira, de ciência brasileira, de uma empresa brasileira, uma empresa que, por sinal, é estatal, né? É nossa, é do povo brasileiro, a Petrobras, não sei até quando, né? Porque então, o povo tem uma vontade tão grande de vender essa Petrobras, mas é nossa, e ficou decidido, né, que todo uma fração, na verdade, desse lucro do pré-sal, ele seria dos royalties de petróleo, como a gente diz, iam ser revertidos para a educação e para a saúde pública, né? E aí, conforme o tempo foi passando, houve um interesse, então, de vender esse pré-sal. E eu estou falando isso porque isso foi assunto da minha aula com o terceiro ano de 2019, e o pré-sal estava nesse embate. O pré-sal estava querendo vender, o governo estava querendo vender o pré-sal para os estrangeiros e tirar do povo brasileiro esse bem tão importante, né? E para vocês terem noção, ó, o valor de mercado, né, de 2002 para 2014 da Petrobras, né? Graças ao descobrimento do pré-sal. E o aumento considerável na produção de barris de petróleo. E aí esse pré-sal, eu não sei se foi no final do ano passado, mas eu acredito que foi colocado a leilão, né? Pegaram aí a nossa estatal, o nosso pré-sal, e disseram, vamos leiloar o pré-sal para ver, para uma empresa privada, alguém comprar, né? E aí, isso aqui é aumento da produção de derivados, né? Que vocês, em relação ao barril, também em relação ao pré-sal. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. O governo decidiu leiloar o pré-sal e, para surpresa de todos, né, no leilão, quem arrecadou o pré-sal foi a própria Petrobras. Para vocês terem ideia, o governo tentou, não sei com que intenção, mas vender esse pré-sal, tirar esse pré-sal da Petrobras, e aí no leilão, quem conseguiu dar o maior lance foi uma empresa que financeiramente estava bem, e quem foi essa empresa? A Petrobras. Então, de certa forma, a Petrobras arrematou aquilo que estava em leilão, aquilo que era dela e que estava em leilão. É claro que foi um consórcio com a empresa chinesa, a Petrobras se juntou à empresa chinesa e arrematou e não perdeu pressão, tá certo? E um fato importante que eu queria também ressaltar, essa foi a atualização que eu fiz no material, é que também no final do ano passado a gente se deparou com uma cena, uma situação muito difícil no litoral do Nordeste brasileiro, né? A gente viu o nosso litoral do Nordeste todo contaminado por petróleo cru, né? Essa imagem aí do menino tentando, vestido com um saco de lixo, tentando limpar, viralizou no mundo, né? Foi capa de vários jornais no mundo todo, né? Charges apareceram, e esse derramamento de petróleo ele levanta uma discussão muito séria acerca da contaminação ambiental. Opa. O que é que acontece? Esse petróleo ele começou a aparecer nas nossas praias,
né? E às vezes aparecia de surpresa, porque como a gente viu, o petróleo, tecnicamente, ele é menos denso que a água. Então, por isso que ele aparecia sobre o nosso litoral, né? Sobre as águas e tudo mais. Só que o que acontecia? O pessoal, as autoridades começaram a tentar ir para alto mar para tentar achar essas manchas de petróleo e evitar que elas chegassem na praia, porque quando ele encontrava com areia, ficava mais difícil de remover. Né? Quando a gente tinha água e óleo, era mais fácil da gente separar. E o que foi que aconteceu? Eles não estavam encontrando essas manchas lá atrás. Por quê? Depois de muito estudo, os pesquisadores identificaram que, na verdade, esse petróleo ele tinha uma densidade diferente. Ele era um petróleo, um óleo pesado. E acabava, em alguns momentos, até pela própria movimentação do oceano, ficar escondido por baixo da água e só aparecer no litoral. Então, muitas das cidades litorâneas receberam esse petróleo meio que de surpresa. Se vocês... Mas, professor, por que isso acontece? Por que esse petróleo ele é tão problemático para o meio ambiente? Porque a gente sabe que o óleo e a água eles vão formar uma mistura do tipo heterogênea. Né? Eles vão formar duas fases, eles não vão interagir. A gente vai ter a camada de água e, por cima, a camada de óleo. Essa camada de óleo, né, quando chega no litoral, por cima, né, do mar, ela vai comprometer a vida marinha, porque vai encobrir a luz solar, além de que nesse composto, né, a gente está falando de petróleo cru, tem diversos compostos, diversos derivados que estão ali dentro, diversos compostos, inclusive, que são tóxicos, né, que contaminam. E aí a gente teve assim perdas irreparáveis em relação a esse processo. Para tentar explicar por que esse óleo e essa água eles não conseguem interagir, a gente vai entender na forma de polaridade. E quem estava na live ontem viu que a gente comentou alguma coisa a respeito. Existem moléculas que são polares e moléculas que são apolares. A molécula da água, né, ela é uma molécula polar. Por quê, professor? Porque ela apresenta cargas parciais no momento de dipolo. O que isso significa? Toda molécula, todo átomo, ele tem uma tendência por si só que a gente chama de eletronegatividade. Quem lembra lá do primeiro ano, eletronegatividade, se a gente olhar na tabela periódica, ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Claro que isso não envolve os gases nobres, porque os gases nobres, né, são estáveis sozinhos, não precisam de ninguém. Então, olhando nesse sentido, a gente pode observar que quem tiver desse lado e mais acima, né, são os elementos mais eletronegativos. Quando a gente trata da molécula de água, por sua vez, considerando que a eletronegatividade ela cresce nesse sentido, a gente está olhando o hidrogênio, que está aqui, e o oxigênio. Se a eletronegatividade cresce assim e assim, quem é mais eletronegativo? O hidrogênio ou o oxigênio? O oxigênio. Então, o oxigênio, o que é eletronegatividade? É quando o átomo ele tem a capacidade de atrair os elétrons mais para perto dele, né? Então, quando o oxigênio puxa esses elétrons que são negativos mais para perto dele, ele vai ficar com a densidade de carga negativa, enquanto que os hidrogênios vão ficar com as cargas positivas, apresentando assim esse momento dipolo. Por isso que a gente diz que a água é polar, porque ela apresenta essas cargas parciais. Isso acontece em moléculas que os átomos têm uma grande diferença de eletronegatividade. Veja, eu tenho um átomo aqui e o outro aqui. Agora, se a gente olha moléculas com átomos iguais, não tem como dizer quem é mais eletronegativo do que o outro. E aí, o que é que acontece? A gente vai ter uma distribuição igual. Isso acontece nos hidrocarbonetos. Então, o óleo presente no petróleo, né, os derivados, são a maioria hidrocarbonetos. Então, tem o carbono, 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 carbono e carbono. Professor, mas o carbono está aqui, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Sim, ele vai puxar mais para perto dele os elétrons. Só que eu tenho carbono de um lado a outro. Esses elétrons vão estar todos distribuídos na molécula inteira. Então, não vai ter um lado da molécula que vai estar negativo e outro positivo. Então, a gente diz que essa molécula é apolar. E aí a gente não pode esquecer daquela história, que semelhante dissolve semelhante. Então, uma molécula polar, ela vai dissolver outra molécula polar. Uma molécula apolar vai dissolver outra molécula apolar. Então, se eu sei que o óleo, o petróleo, os derivados de petróleo são hidrocarbonetos, são apolares,
e a água é polar, eles não são semelhantes, então eles não vão se dissolver. E é por isso que o óleo ele não se dissolvia no mar, fazendo com que ficasse fácil, né, a remoção, apesar de ser um grande problema ambiental por causa da quantidade de compostos tóxicos. E aqui eu trouxe 2 exemplos dessa história de semelhante dissolve semelhante. O nosso álcool 70, que eu acho que a gente está usando, né, quase tomando banho de álcool todo dia, limpando mão, limpando maçaneta, limpando tudo que a gente vê pela frente, com esse álcool 70, na verdade, álcool 70 é quando a gente tem a presença do álcool dissolvido em água na proporção de 70% em massa, no caso do INPN. Então, o que acontece? Eu tenho 70% de álcool, 30% de água. E a gente não consegue perceber o que é água e o que é álcool, porque as duas moléculas são polares, né? Álcool e água, e elas se dissolvem. No caso dos compostos orgânicos, dos hidrocarbonetos, né? Eu tenho aqui ó, querosene, gasolina e água. Quando eu misturo, eu consigo perceber separado ó, a água aqui embaixo, a gasolina aqui e a querosene aqui. Porque tem polaridades e densidades diferentes. Então, por isso que a gente teve esse problema aí com o óleo. Então, o petróleo, quando acontece um vazamento, como ou um naufrágio, ou um vazamento em navio cargueiro, que foi o caso que aconteceu para o litoral do Nordeste, a gente tem essa contaminação que é muito complicada. Eu trouxe as imagens bem fortes, a gente tem aqui uma tartaruga marinha coberta de óleo, a gente tem os corais aqui com muito óleo, os manguezais, né? Tá aqui o caranguejo passeando sobre o óleo. Isso é uma temática muito importante. E quando eu disse para vocês que ouro negro devia ter uma interrogação, não é somente pela questão ambiental, mas essa quarentena, esse momento de isolamento social, acabou fazendo com que as pessoas circulassem menos de carro e a procura por combustível diminuísse. Gasolina, por exemplo, era um combustível que estava com preço altíssimo e com a baixa procura, o que foi que aconteceu? O preço caiu. Então, até que ponto a gente pode considerar esse ouro negro, né? Apesar de um valor inestimável que o petróleo tem, apesar de muitos de seus derivados serem responsáveis pelo que a gente tem de plástico, pelo que a gente tem de material no nosso dia a dia, a gente precisa entender também que combustível fóssil não é a única saída. A gente pode, por exemplo, usar biocombustíveis, energia solar, energia eólica, e sobre biocombustíveis a gente vai tratar numa outra aula. Mas é para a gente ficar com orgulho do povo nordestino. Eu até coloquei aqui um tweet de uma menina que ela colocou: a galera do Nordeste está limpando o mar no braço mesmo. E foi muito bonito ver a população se mobilizando, se arriscando, porque esse óleo era tóxico, né? Tentando se proteger como podia e limpar esse litoral no braço. Então, respeito o Nordeste. E para finalizar, eu quero deixar 2 dicas de filmes. A primeira tem tudo a ver com o que a gente estudou hoje, chama Horizonte Profundo, está na Netflix, dá para assistir online também. Ele conta a história do acidente no Golfo do México. Foi um acidente assim, numa plataforma de petróleo, o maior dos Estados Unidos. Então é bem interessante que vocês assistam, depois a gente comenta sobre ele. E esse aqui é para vocês acalentar o coração e deixar a gente atento para muitas coisas. Esse aqui não tem nada a ver com a ciência. O Zoológico de Varsóvia, é um filme muito bonito, também está na Netflix. Então, prepara a pipoca, a creme caco com doce, a água, o kisuke e o refri e vai assistir o filme que vai ser muito legal. Tá certo? Então, assim a gente encerra a nossa aula. Eu